Planejamento estratégico para concursos. Eu sei que você adora uma questão comentada, eu sei que você adora a pegadinha da banca, como acertar a questão mais fácil, os macetes para realmente gabaritar sua prova. Então, eu resolvi gravar esse vídeo aqui, planejamento estratégico. Vai cair em vários concursos esse ano. Só que antes de começar nas questões de concurso, que vocês adoram, o que eu vou fazer? Vamos falar um pouquinho o que é um planejamento estratégico? Para a gente chegar na questão já matando ela. Tá? Um planejamento estratégico é você planejar alcançar um objetivo. Esse é um resumo. Então, todo planejamento estratégico teremos um objetivo para ser alcançado. Tá? Esse objetivo, para você chegar nesse objetivo, antes de planejar esse caminho até chegar no objetivo, você tem que coletar vários dados. Dados, por exemplo, do seu ponto forte, do seu ponto fraco. São dados internos da sua empresa. Dados externos da empresa. Quais são as ameaças que podem atacar para você não chegar lá no seu objetivo? Você também pode perguntar quais são as oportunidades que tem no mercado. Ou seja, coisa externa. Sem esses dados, não tem jeito de você planejar. Sem você também saber sobre o seu produto, se o produto está bom de venda, se não está, não tem como você planejar. Você precisa de dados. Então, um macete para acertar planejamento estratégico em concurso público é você ter em mente que você tem que planejar algo até chegar no objetivo. Vou te dar um exemplo que você conhece. Eu já falei, traga sempre para a sua realidade. A sua realidade, você é uma empresa. Tá? Faz de conta que você é uma empresa. Só qual é o seu objetivo hoje? Passar no concurso público, não é verdade? Seu objetivo não é esse? Fala pra mim. O objetivo é de quem for passar em concurso público, digita amém aqui nos comentários, tá legal? Passar em concurso público é seu objetivo a longo prazo. Guarda essa palavra, a longo prazo. Planejamento estratégico sempre a longo prazo. Pontos fracos seu. Eu sou muito desorganizado, Jardel. Jardel, eu tenho muita falta de atenção. Começo a estudar, depois já estou pensando na morte da bezerra. Ou seja, são seu ponto fraco. Seu ponto forte. Jardel, eu tenho condições de comprar materiais bons. Eu consigo aprender com mais facilidade. Você tem pontos fortes. Também me diga aí, ó. Vem fazer os vídeos aqui, eu preciso de um feedback seu também, para saber qual é o seu ponto fraco, ponto forte. Vem fazer um planejamento estratégico em cima de você, para te ajudar a passar, tá legal? Eu falei também de oportunidades. Qual oportunidade você tem? Se o meu objetivo é passar em concurso público, e o governo lançou em 1000 concursos públicos, o que tem? Ó? Tem o CNU, com a Ciências Gran Rio, que vai cair planejamento estratégico no CNU. Tem o TSE unificado, que tem planejamento estratégico no TSE unificado. Tem aí o concurso administrativo da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, que também vai cair planejamento estratégico. Tem concurso dos Correios, concurso do INSS ano que vem, concurso do Banco Brasil também em 2025. Ou seja, oportunidades. Ameaças ao governo lá cortar tudo. Ameaças, meus concorrentes. Tá vendo? Você precisa de um monte de dados para você planejar como chegar na sua aprovação. Porque se você não saber como você funciona, quais são os seus pontos fracos, como você vai fazer um plano de estudos? Se você não sabe quais são os seus pontos fortes, talvez você vai ficar tentando melhorar seu ponto forte, que sempre você tem que gastar mais tempo no fraco. Tá vendo? Isso tudo é planejamento estratégico. A gente tem que saber sobre os produtos também, se está vendendo muito, se está vendendo pouco, se é um abacaxi, se ele é uma vaca leiteira. Imagina, o que é abacaxi e vaca leiteira? Vamos descobrir agora nesse vídeo, tá legal? Porque eu vou direto na questão número 1 agora, que você já sabe o resumaço de planejamento estratégico. Olha, na questão número 1 está falando em uma elaboração do planejamento estratégico de uma Câmara Municipal. Diversos fatores devem ser evidenciados para que o mesmo seja completo. Então, ele está fazendo o quê? Um planejamento estratégico. Está aqui, ó. Dentre as opções abaixo, assinale que apresenta corretamente uma característica de um bom planejamento estratégico. Então, você já sabe, planejamento estratégico, você tem que alcançar um objetivo ao longo prazo. Não é curto, não. Longo prazo, tá? Guarda isso. Os objetivos devem ser alcançados pela Câmara. Opa. Sim, o que eu falei? O objetivo tem que ser alcançado, não tem?
A letra A vai estar certa. Só que nunca marca certa de cara. Por quê? As bancas costumam confundir a gente e achar assim, opa, ele acha. Aí coloca uma mais certa depois. Coloca uma mais ou menos certa primeiro, depois uma mais certa depois, e a gente acaba. Sempre você marca a mais certa, né? Então, eu vou procurar as erradas. Porque se eu achar na hora da prova uma questão errada, não tem como a banca depois falar que ela não estava errada, né? Então, dá preferência a achar os 4 erros e o que sobrar, você marca. Na letra B, fala que as condições internas da câmeras sem evidenciar as condições do mercado externo. Opa, não, essa está errada. Por que está errada? Porque eu falei, planejamento estratégico, você tem que olhar o externo. O que é interno? Você vai olhar lá a sua fraqueza, você vai olhar a sua força. É você. Mas externo, por exemplo, ameaça. Ameaça é uma coisa externa. Então, se ele não colocar as ameaças no seu planejamento estratégico, opa, ele pode afundar esse planejamento. Ele pode nunca alcançar seu objetivo. Não é? C. A continuidade de todas as ações no meio externo. A continuidade de todas as ações do meio externo. Todas as ações no meio externo? Não, tem ações no meio interno, ações no meio externo. O conceito a nível operacional da Câmara deve ser sobreposto aos outros níveis para o estabelecimento. Não tem o conceito de nível operacional. Você não pode colocar uma coisa, assim, não tem esse negócio de um acima do outro. O que é mais importante? O nível operacional ou o nível. Não põe isso. Todo mundo é importante. Guarda isso aqui para a administração pública. Não tem assim, uma coisa é melhor que a outra. Vai falar, já vi várias sessões falar isso também. Até no planejamento estratégico, falar, as forças externas é mais importante observar do que a interna. Não tem níveis na administração. Qualquer parte de administração pública que você for estudar, não coloca uma coisa mais importante que a outra. Sempre é errada essa alternativa. Tá? Eu não estou te ensinando aqui a ser um administrador público. Não é a minha intenção. A minha intenção é você enxergar quando a alternativa está errada e quando a alternativa pode estar certa. E no nosso caso aqui, é a letra A mesmo. Que eu já tinha falado no início do vídeo. Todo planejamento estratégico tem um objetivo para ser alcançado. A gente fez o planejamento estratégico seu aqui, que o seu objetivo é passar no concurso. Então, para você saber, o objetivo deve ser alcançado, não é? A gente está trabalhando aqui para isso, não é? Então, questão número 2 agora, acerca de planejamento estratégico e avaliação de políticas públicas, assinale a correta. Aqui é a correta. Se é a correta, vai ter 4 errada de novo, tá? O formulador de uma política pública deve esclarecer ainda na fase de elaboração objetivo da política, sua finalidade, seu público-alvo, seu executor e seu modo de execução. O que a gente faz no planejamento estratégico? Antes de planejar, a gente tem um objetivo. Então aqui, acerca do planejamento estratégico, assinala correto, o formulador da política pública, que aqui é o planejamento estratégico de política pública, deve esclarecer na fase da elaboração do planejamento um objetivo. O que ele quer alcançar? O que ele quer alcançar? Qual a finalidade disso? Qual o seu público você vai atingir? Qual o seu executor? Você tem que lembrar que os órgãos públicos, políticas públicas, é feito para o bem comum. Não é? Não é bem comum? O que é comum para todo mundo aqui? Basta lembrar a secretaria, Secretaria de Educação, educação para todo mundo, seja rico, seja pobre, você tem uma escolinha pública lá para se colocar. SUS está para todo mundo, então a saúde é para todo mundo. Segurança, a polícia, tudo é para todo mundo. Esporte, lazer, isso tudo a gente trabalha no governo, porque isso é bem comum. Então, quando você vai fazer algo, alguma política pública, você tem que ter um objetivo. Esse objetivo a gente chamou aqui de objeto. Esse objeto tem que ter uma finalidade. Por que eu estou fazendo isso? É um objetivo. Tá vendo? Objetivo. Qual o público-alvo que eu quero alcançar? Então, meu objetivo é alcançar determinado público dessa determinada classe social. Parece a letra tudo certo. Mas vamos encontrar o erro das outras? Olha só. Na administração pública, toda reflexão que preceda a uma ação é considerado um planejamento propriamente dito. Não, toda reflexão
que precedem uma ação, ou seja, tudo que você refletiu antes de uma ação é considerado planejamento? Não, não é só refletir. Eu já falei, você tem que saber o ponto fraco, o ponto forte, você tem que saber as ameaças, você tem que saber a oportunidade, você tem que saber o objetivo, você tem que saber a finalidade, você tem que saber... Você tem vários dados, não é só refletir sobre algo. Então tá muito vaga, qualquer, tá? Toda. Lembra, geralmente por concurso público, principalmente prova de administração. Toda, ou qualquer, ou seja, ou pegou todo mundo, ou qualquer um, a destinação é errada. Tá? Juntamente com jamais, somente, nunca, exclusivamente, tá? Falou toda a reflexão, ou seja, todo mundo. Então, é sinônimo de qualquer uma delas. E esse tipo de palavra deixa a alternativa errada. Na letra C temos aqui, atividades privadas podem ser consideradas políticas públicas, mesmo que não estejam apoiadas em decisões do governo. Políticas públicas, quem faz? O governo. Política, o órgão público, o governo faz o quê? O bem comum. Para quê? Para o público. Então quem faz política pública? Quem faz política lembra de políticos. Tá legal? Um macetinho que eu estou inventando aqui para ver se vocês guardam isso. Políticas públicas, quem vai fazer? O governo, não é a privada. Ah, mas uma empresa privada faz coisas que ajudam, coisas que deveriam ser, ou então escolas filantrópicas de graça para aluno carente. Tá, mas não é política pública. Política pública faz o governo, tá? D. Uma política pública é uma diretriz elaborada para enfrentar qualquer tipo de problema, seja individual ou seja da coletividade. A política pública é problemas da coletividade, gente. Individual também, só que falou qualquer tipo de problema. E você lembra que eu te falei sobre a palavrinha qualquer? Não é qualquer um problema. Por exemplo, você fala qualquer problema, eu estou com um problema aqui, porque eu não gosto de casas azuis. Aqui no meu bairro tem 2 casas azuis. Aí eu vou reclamar na prefeitura da minha cidade, para eles fazerem uma política pública lá, para tirar as casas azuis e mandar eles pintar de outra cor. Pode fazer isso? Pode lá um vereador querer fazer lá um projeto de lei que para proibir naquela rua lá não ter casas azuis? Isso é uma política pública? Então não é para enfrentar qualquer tipo de problema. É um problema real, um problema... Tá, gente? Então, como falei, se falou qualquer ou toda, é sinônimo, tá? Todo tipo de problema, qualquer tipo de problema, exatamente esse tipo de problema. Jamais vai colocar um tipo de problema. São questões erradas, por causa de uma palavrinha qualquer. Estou te ensinando aqui a achar o errinho nas alternativas, tá? O ciclo de políticas públicas é composto em sua totalidade apenas, eu já acabei de falar do apenas aqui, né? Pelas etapas sequenciais, identificação do problema, construção da agenda, tomar decisões, avaliações, ou seja, apenas por isso aqui. Eu não tenho que fazer mais nada sem ser isso aqui. Você não consegue encaixar mais nada aqui. Eu quero fazer uma outro tipo de pesquisa, eu não posso colocar aqui, porque eu só tenho que fazer apenas isso. Isso aqui já é a totalidade de tudo. Tá vendo? O poder das palavrinhas, qualquer, apenas, toda. Então, o que sobrou aqui de alternativa pra gente aqui? A letra A é a nossa única alternativa. Por quê? Quem fazer política pública, você vai fazer um planejamento estratégico para políticas públicas. Você vai analisar todo, você vai olhar qual é o objetivo onde você quer chegar, você vai olhar qual é a finalidade, porque você quer chegar nesse objetivo, você vai olhar, igual falou, e qual é o público-alvo, porque a política pública é para um determinado público que está precisando. Quando a gente faz políticas positivas, o que quer dizer isso? Quer dizer que, por exemplo, no mundo existem vários grupinhos, a gente pode falar assim. Cada grupinho tem as suas dores, tem o que machuca eles. O papel do governo é tentar, colocar um curativo ali, tentar colocar uma pomadinha para tentar resolver, mas não vai resolver totalmente. Ele vai diminuir um pouquinho a dor de cada grupinho, tá? Para todo mundo possa continuar vivendo em paz. Tá? Então a gente faz uma política pública positiva para determinado grupo. Não é passar, eu quero fazer para do fulano ali.
Não é por causa de fulano, por causa de ciclano. Por causa tem um certo grupo, tem uma dor específica daquele grupo que ele quer resolver aquilo. Tá legal? Vamos lá para a próxima questão. Na questão número 3 temos aqui: considerando-se a nova administração pública sobre planejamento estratégico, assinar a sentença abaixo. De novo, é um modelo de planejamento que busca a identificação das funções públicas, levando-se em consideração aspectos como a vocação do município, seus pontos fortes, pontos fracos, ameaças e oportunidades. O que eu falei lá no início do vídeo? Matriz SWOT. O que é matriz SWOT, Adel? É uma ferramenta que a gente utiliza para analisar isso mesmo. Ponto forte, ponto fraco, ou ameaças, que eu já falei, e oportunidades. Eu falei, igual eu falei lá de você concurseiro. Meu ponto fraco, que eu sou meio desorganizado. Meu ponto forte, que eu aprendo rápido. Uma oportunidade que está sendo muito concurso. Ameaça, o governo pode cortar o seu concurso. Por causa, isso tudo está interligado para tentar chegar no meu objetivo, que é ser aprovado no concurso público. Tá vendo? É tudo que a gente falou, isso a gente analisa através da matriz SWOT, tá? Visa, daqui a pouco você vai ver como é que escreve, tá? Vai ter questões sobre isso também. Visa traçar planos de ações dissonantes com as políticas públicas. Aqui tá certo, tá? Ele tá querendo saber sobre planejamento estratégico. A primeira a gente viu, tá certinho, a gente tem que saber isso, já falei no início do vídeo. Mas a segunda aqui, tá falando que visa traçar planos de ações dissonantes com as políticas públicas, ou seja, diferentes da política pública. Você vai fazer um planejamento estratégico de políticas públicas, na administração pública, que não tem nada a ver com políticas públicas. Esse dissonante aí, não. Podia ser concordando com as políticas públicas, alguma outra palavra assim, mas dissonante não. Né? Pode ser realizado em nível macro, ou seja, pode ser um planejamento estratégico que a gente vai utilizar para todo o município, ou em cada um dos aparelhos ou municípios. Pode ser também. Tá? Porque a gente pode fazer um planejamento estratégico com um grupo específico de pessoas que está precisando ter umas dores ali e fazer uma política pública para eles. Ou a gente faz também uma política pública que vai abranger todo o município. Legal. A única que não está concordando aqui com a gente é a 2, por causa da palavrinha dissonante. Então, o que tem aqui pra gente? É a 1 e a 3. Tá difícil. Eu preciso de um feedback seu também. Porque não adianta trazer vários vídeos se você também não me falar pra mim se você tá gostando ou não, se você tá conseguindo entender, se tem ficando alguma coisa pra trás, eu tô com dificuldade de entender isso ou aquilo. Diga agora, tá? Não espere passar a sua prova pra você falar, não, estou aqui pra te ajudar, tá? Eu queria também ajudar vocês também lá no Instagram. Muita gente aqui, esses vídeos aqui, geralmente já 10 mil visualizações, mas eu tô dando pouco seguidor lá no Instagram. E lá, eu respondo as dicas, eu respondo as dúvidas. O pessoal que põe dúvidas lá, eu gravo vídeos lá pequeno, lá já resolvendo essas dúvidas. Eu respondo caixinha lá nos stories. Eu posto lá notícias dos novos concursos de nível médio, nível superior. Sempre estou postando dicas lá de como passar em concurso. E você está esperando o quê? Quer mais me ajuda além do YouTube? Lá no Instagram também? Me siga lá. Procura Concurseiro Nômade no Instagram. Eu estarei lá pronto para te ajudar. Pode mandar uma mensagem para mim lá que eu vou te responder. Eu já deu pessoalmente, estarei lá para te responder, tá legal? Então vamos lá. Questão número 4. Sobre o planejamento estratégico em uma organização pública, é correto afirmar: é um rito burocrático. Que engessa a tomada de decisão, além de inibir a criatividade e instituição. Não, antigamente, burocrático. A gente vai planejar, a gente está saindo dessa fase. Planejamento estratégico agora é da nova administração pública. Burocrática no passado. A gente tem uma burocracia danada para fazer as coisas. As coisas é mais voltadas para metas. É igual se fosse uma empresa também, planejamento estratégico na empresa, geralmente a gente olhava muito voltada para resultado, produto. Agora não, a gente vê
Planejamento estratégico em toda a organização, que a gente vê, por exemplo, em gestão de pessoas. Que não adianta nada você fazer um planejamento aqui, se você quer chegar aqui no seu objetivo, sendo que as pessoas que estão aqui no meio que vai chegar no objetivo estão em conflitos, estão chateados com o meio de trabalho, não conseguem ter uma clareza na comunicação. Ou seja, essas pessoas não vão te ajudar a chegar no planejamento estratégico. Tá vendo que não é só mais o produto, mais. Então a burocracia também é uma coisa chata. Então, planejamento estratégico não tem nada com burocrático. Depois de discutido, elaborado, iniciada a sua implementação, o plano estratégico não pode ser mais modificado. Opa, aí tem outro problema. Eu falei, antes de fazer o planejamento estratégico, a gente tem um objetivo a longo prazo. Guarda a palavrinha longo prazo que cai bastante no concurso. Tá? Eles vão colocar que é curto e você vai errar. Tá? É a longo prazo. Só que no meio do caminho pode mudar. Falei, você concurseiro, a gente fez o seu planejamento estratégico aqui. Seu objetivo não é ser servidor público, passar no concurso público. Só que se no meio do caminho você ganhar na virada da Mega Sena, opa, aí quem sabe você não muda de ideia e você começa a investir em imóveis, coloca o dinheiro lá para render uns jurinhos lá no banco. Talvez você não vai ser servidor público. Ou seja, aparece uma outra coisa externa, uma ameaça externa a esse objetivo principal. Até ganhar na Mega Sena é uma ameaça externa para fazer você não chegar nesse objetivo. Seu objetivo pode mudar durante o trajeto. E tem que ser mudado mesmo. Porque a administração pública do passado tentava resolver problemas do passado. Os problemas agora do futuro são outros. Então os objetivos também devem ser outros. E no futuro teremos outros problemas, outros objetivos, outros planejamentos. Então, quando fala com uma coisa engessada desse jeito aqui, ó, não pode ser mais modificado, jamais será modificado, nunca será modificado. Opa, tá errado. Tá? Apenas aqui de novo, nem sei o que está falando na letra C, mas já tenho certeza que vai estar errado. Olha, apenas a alta direção deve estar envolvida em seu processo, pois é quem conhece a organização de forma abrangente. Mas será mesmo? Eu falei, planejamento estratégico está muito ligado com gestão de pessoas. Então não é só organização mais, a gente já conversa, quando fala planejar, você tem que saber sobre a sua equipe. Como você vai saber o ponto fraco, o ponto forte da equipe sem conversar com a equipe? É ali que você vai ver, vai falar o ponto fraco, o que ele acha da minha visão da empresa, para ver se o que vocês entrar em fazer um planejamento. Então não é mais só a direção que está envolvida nesse processo, é todos. Tá? Lembra, questões de hoje em dia, tudo fala de compartilhamento, tudo fala de união, tudo fala de trabalho em grupo, tudo fala... Sempre assim, tá? Sempre, tudo agora é compartilhamento de informações, compartilhamento de ideias, agora de união, trabalho coletivo. É isso que as questões hoje em dia querem, tá legal? Se fala, se abrangiu, se excluiu alguém, ou excluiu aqui os trabalhadores, servidores públicos, não marca essa questão, tá legal? Vamos para a letra E agora. Para ter êxito, cabe ao bom planejamento ser puramente técnico. Só técnico. Afastando-se das variáveis do poder e da política. Não, já falei, a gente pega, não é uma coisa técnica. Eu vou fazer um manual, vou seguir tecnicamente o que está aqui. Não. Você planeja. Você não faz uma receita de bolo. Planejamento é mudado no meio do caminho. Objetivos podem ser mudados. Então não há coisa técnica igual você, estou numa fábrica de montar sapatos. Uma pessoa que cola a palmilha, outro cola a parte de cima, outro amarra o cardaço. Não é assim. Tá? Então nada de técnico, nada de burocrático. Eu espero que você tenha entendido a visão que eu estou tentando trazer aqui para vocês. Pulei a letra D? Parece que eu pulei, né? Porque são planos de ação. Planos de ação são importantes para auxiliar a organização na implementação dos objetivos estratégicos. Tá vendo que falou agora auxiliar? Ele não falou plano de ação, são importantes e devem ser utilizados. Não, ele pode
ele auxilia, ele ajuda. Palavrinha como pode, auxilia, ajuda. Pode acontecer, pode não acontecer. Ele auxilia, mas quer dizer que ele não vai ter certeza. Tá? São palavrinhas que dá. Quando te dá muita certeza, não. Com certeza, eu ouvi uma questão que eu estava comentando hoje pro curso, coloquei 4 aulas disso aqui lá no curso, mais aprofundada no curso TCE Unificado, tá? Que eu coloquei só questões da Sebrasp lá. E tinha uma lá que falava de uma empresa que garantia que o planejamento estratégico ia atrair apenas clientes lucrativos. Como que vai garantir? A gente não sabe o que vai acontecer com as ameaças do futuro. Não tem como garantir nada, tá? A gente pode auxiliar, tá? Então, planos de ação são importantes, ou seja, você tem um plano das ações a fazer, é uma coisa importante que vai auxiliar na organização, que você vai organizar, como você vai implementar os objetivos estratégicos. Então tá certo, letra D, tá? E na questão número 5 temos aqui, nos casos em que um gestor público visando ao planejamento estratégico de sua organização necessite realizar uma análise de cenários com base nas forças e fraquezas oriundas do ambiente interno. Tá? Ambiente interno, força e fraqueza, certo? Ambiente externo, ameaças e oportunidades. Bem como nas oportunidades e ameaças. Opa, eu acabei de falar, está escrito aqui, ó. Orindas do ambiente externo. É aconselhado que faça valendo o seguinte, mas o pessoal fala assim, mas já depois da questão, ele não sabe o que vai falar depois. Não sei. Esquece. Eu não guardo essas coisas, não. Principalmente que eu nem escolho as questões que vão estar aqui. Eu faço lá, põe lá no filtro, põe lá, eu quero sobre planejamento estratégico. Sai umas questões lá, jogo aqui e gravo o vídeo para vocês. Não tem nada aqui na minha frente, aqui com texto, nem nada. Eu só vou comentando. Eu tenho um slide aqui com o gabarito certo para não te falar o gabarito errado. Mas a explicação, estou tirando tudo de cabeça agora e o que tinha escrito aqui, eu não sabia. Então, oportunidades e ameaças, só vim saber agora que eu li, tá? Então, oportunidades e ameaças é externo, certinho. Qual ferramenta a gente utiliza isso, que eu já falei para vocês? Aqui, ó. Análise SWOT. Pode ser matriz SWOT, pode ser gráfico SWOT, pode ser apenas SWOT. Vai depender do como estão as emoções do examinador no dia da prova. Tá legal? Ele pode colocar porque ele te enganar, tá? Então você pode colocar aqui ferramentas SWOT, análise SWOT, tá? Estratégia SWOT, planejamento SWOT. É apenas uma ferramenta que a gente utiliza para analisar a fraqueza e a força internamente, a ameaça e oportunidade externamente. Guarda bem isso, interno, externo, que vai estar na sua prova, tá? E mais uma aqui. Supondo que determinada organização pública pretenda utilizar ferramentas reconhecidas de planejamento estratégico. Olha de novo ferramenta. A matriz SWOT é uma delas, né? Para um processo articulado de definição de objetivos e de escolha de meios para atingi-los. Para o escopo pretendido, a referida organização, ela está querendo que escolha de meios para atingir os objetivos. O que ele vai utilizar? Uma das ferramentas. Quais ferramentas? Essas, ó. Balance Scored ou SWOT, que é uma ferramenta também. Isso aqui que está querendo, tá? Então, se não falar ferramenta, não é. Poderá definir a visão da organização que consiste na sua própria razão de ser através do processo diagnóstico institucional. Não é uma ferramenta que a gente trabalha. Deverá, como pressuposto, para o planejamento, realizar um mapa de competências disponíveis na organização e a partir desse definir suas estratégias. Vai utilizar mapa? Não. Deverá preliminarmente definir a sua missão. Sim, que constitui a forma como a organização é reconhecida pela sociedade. Não, a missão é seus valores, valor da sua empresa. Não é como a sociedade te reconhece, é seus próprios valores. É igual você, quais são os seus valores?
Nem sempre todo mundo te vê na rua, sabe o seu valor só porque te viu. Não é? Precisa alinhar visão e cenários para estabelecer valores. Não. Poderá utilizar a matriz SWOT. Aqui, ó. Colocou o nome de uma ferramenta estratégica, então é essa. Para conjugar análise interna de suas competências e deficiências, ou seja, a força e a fraqueza. E externa, oportunidades e ameaças. Então, nosso gabarito aqui, letra E. Eu tenho que saber quais são as ferramentas? Sim. Para poder resolver esse tipo de questão. E quais são as ferramentas? Aí na tela. Eu coloquei, temos a matriz Balance Scorecard, que é uma ferramenta de medição de desempenho que traduz a visão de estratégia da organização através de projetos tangíveis. Ou seja, a gente vai estudar aqui algumas questões sobre o Balance Scorecard. Sim. Por que a gente já fez umas 2 ou 3 questões aqui hoje, que mais cai em concursos dessas 3 ferramentas? A análise SWOT, que vai analisar força, fraqueza, oportunidade e ameaça. Lembrando, força e fraqueza, interno, oportunidade e ameaça, externo. A que mais cai é a SWOT. E temos a matriz BCG, que avalia portfólios, ou seja, avalia produtos. Seu produto, aquele produto está vendendo demais, mais alto. Aquele produto que está vendendo muito, mas você nem gasta muito dinheiro com ele, que a gente chama de vaca leiteira. Aquele produto que só tem problemas, que a gente chama de abacaxi. Ou seja, vamos estudar aqui que é a matriz BCG. Tá? São essas ferramentas que a gente queria, que essa questão queria, aqui, meios para atingi-los. Esses são os meios. Então, essa questão de falar de meios para atingi-los, ferramentas para atingi-los, é isso aqui. Você vai ter que procurar uma dessas 3 respostas. Matriz BCG, matriz SWOT, são as ferramentas que a gente utiliza para criar nosso planejamento estratégico, tá? Essa foi a questão número 6, então vamos para 7. O consultor contratado por uma empresa alimentícia utilizou a matriz BCG para definir a posição de cada uma das demais empresas do setor. Segundo suas análises, a empresa avaliada foi categorizada como estrela. O que significa estrela? Estrela está na onde? Está lá no céu. Se está lá no céu, é o seu produto que mais vende. Tá? Guarda isso. Tá melhor, na capa tá lá em cima. Só que para estar lá em cima, não foi assim uma coisa que você vem trabalhando anos para estar lá em cima, não. Você gastou demais agora com os vendedores, muito trabalho de vendas, muito trabalho de marketing. Ou seja, gastou demais, mas você tá lá vendendo demais a conta. É estrela. Uma vaquinha que você vai mamando na teta. Quem mama na teta? Lembra dos políticos mamando na teta do governo? Ou seja, é uma coisa que está lá, um produto seu, que já está em nome no mercado, ele não precisa fazer tanta propaganda mais. É um produto que já se está praticamente se auto-vendendo. Ele está bom na fita e você já só está ganhando dinheirinho nele. Você não gasta muito não, só ganha dinheirinho nele. Por exemplo, você não faz muita força, é igual um bebê. O bebê não faz muita força e a mamãe já traz uma madeira para ele. É uma coisa que já está madura. Lembra? Muita questão fala sobre maturação. Você lembra? O que é maduro? O queijo é maduro. O queijo é feito de quê? De leite. Leite está na onde? Na vaca. Vaca leiteira, nossa. Então você vê maturação, você vai marcar a vaca leiteira. Tá vendendo demais, gastou muito? Só marca com estrela. Mas eu tô descascando um abacaxi aqui. O que é descascando um abacaxi que a gente fala? Probleminha é descascar abacaxi. Você descascou um abacaxi, então o que você vai fazer então? É aquele produto que tá dando problema. E aquele produto que eu não sei, um ponto de interrogação. Eu não sei se ele vai bem, se vai mal. Tá ainda escuro ainda sobre o que vai acontecer com esse produto. Tá vendo? São esses 4 tipos de produtos que você vai ter. Você vai ter uma estrela, você vai ter um ponto de interrogação, você vai ter uma vaca leiteira, você vai ter um abacaxi. Isso que é a matriz BCG, que os professores cursinho lá, coloca lá 3 horas de aulas para tentar ensinar isso. Eu acabei de falar aqui rapidinho, um resumaço para você. Olha, lembrando, gente, você está fazendo TCE unificado, tem uma aula só de BCG lá, só com questão da Sebrae para você, lá no meu curso completaço para o TCE unificado. Se você está querendo apostila para o CNU, Banco Brasil, Caixa Econômica, INSS, ou curso completo, entra no site www.concurseironomade.com.br. Lá tem um campo de pesquisa, põe seu concurso, põe lá, TSE, vai te aparecer tudo que eu tenho de TSE. Eu quero fazer para o bloco 7 do CNU, você vai lá, só bloco 7. Vai aparecer todas as apostilas que eu tenho, simulados, tudo bloco 7. Tá legal?
www.concurseironomade.com.br. Ou vá lá no Instagram, vem conversar comigo que eu te explico tudo, tintim por tintim, tirando todas essas dúvidas sobre os cursos e as aulas, tá? Vamos lá, tá pedindo aqui análise da Estrela. É a maior empresa de um mercado de crescimento lento. É a maior empresa de mercado de crescimento lento? Maior empresa? Não, a gente está falando de produtos. Tá? Matriz BCG lembra de portfólio, produtos, não de empresas. Participa de um mercado de concorrentes insignificantes. Não, estou falando de produtos. Tem uma pequena participação em um mercado de crescimento. Pequena participação. Essa Estrela está lá no alto, gente. Está vendendo muito. Tem uma pequena participação no mercado de rápido crescimento. Tem grande participação no mercado de rápido crescimento. Agora sim. Ó, não é pequena. Estrela está lá no alto. É alta. Se é alta, é quase sinônimo grande com alta, né? Eu sei que tem diferença de grande com alta, eu sei que tem. Mas é grande, você vai marcar grande, tá? Grande participação, vende muito. Participa de um mercado de concorrentes insignificantes? Não. Olha, tá? Crescimento lento? Não, o crescimento dela é muito rápido. Estrela, aquilo que você gastou com muita propaganda, muito marketing, vendas, não sei o que, tá vendendo demais. Essa estrela pode virar uma vaca depois. Por quê? As pessoas começaram a conhecer tanto o seu produto, gostaram tanto do seu produto, o marketing foi tão bom desse produto, que hoje não precisa mais, passou algum tempo, você não vai precisar mais ficar gastando tanto com ele mais. E pode virar uma vaca leiteira no futuro. Pode. Se a questão falar pode, você aceita. Tem como, você aceita. Há possibilidade, você aceita. Ajuda. Existe uma ajuda que essa estrela, se você aceita. Mas vai virar, sempre você marca errado. Tá? Então, estrela tem uma grande participação no mercado, ou seja, está lá no topo do mercado. E com um crescimento muito rápido. Do nada, você arranja um produto e subiu nas suas vendas. Por isso que a letra E. Olha como é que é fácil essas matrizes. E a questão número 8. É 8 mesmo, isso. Maximiliano, 2017. Define que uma técnica de controle estratégico consiste em montar um conjunto de indicadores que mostrem essas e outras informações importantes organizadas em categorias. Segundo o autor, uma das mais importantes técnicas de controle estratégico foi criada por Kaplan e Norton em 1997. Essa técnica focaliza 4 categorias de informações sobre o desempenho das empresas. Informações sobre desempenho das empresas. As 4 categorias chamadas são perspectiva do cliente, perspectiva interna, perspectiva da aprendizagem, 3, e crescimento organizacional. E perspectiva financeira também aqui, ó. Então, peraí. Essa aqui, ó, a perspectiva de aprendizagem e do crescimento é uma só, tá? São 4. A gente olha no ponto e vírgula que a gente vê onde terminou cada uma. Como se chama essa técnica? SWOT, você sabe que não é. Por que é matriz SWOT a gente olha nela, que a gente aprendeu aqui hoje? Fraqueza, força, ameaça e oportunidades. Então não é SWOT. BCG, você também viu que não é. Que BCG não olha cliente interno, essas coisas. A BCG, a gente viu que a gente olha produtos. Vaca leiteira. Lembra da vaca, da estrela, da abacaxi? É isso que a gente olha, é produtos. Então, o que sobrou para nós aqui, daquelas que a gente viu lá? Ó? Você lembra quando eu te mostrei isso aqui? Ó? Já estudou aqui a SWOT e já estudou a BCG. O que sobrou para a gente aqui? A balança Scored. Né? E o que estuda essa balança Scored? Isso aqui, perspectiva interna do cliente, de aprendizagem. Então, o nosso gabarito aqui é a balança Scored.
São essas 3 ferramentas que vão existir, você tem que saber a diferença delas. Agora você já sabe. SWOT, fraqueza, oportunidades, ameaças, você já sabe o que é SWOT. O que é matriz BCG? Você já sabe também, abacaxi, estrela, vaca. É isso que é BCG. Aí o que é SCORT? Perspectiva. Qual que é a visão do cliente? Perspectiva do cliente. Muito cuidado, tem questões que fala lá. Na matriz BCG de perspectiva financeira, que existe aí, perspectiva financeira, você está vendo aí na tela. Olha isso, baseado na satisfação do cliente. Opa, não, satisfação do cliente não é perspectiva financeira, é perspectiva do cliente, tá? Ela vai te dar tudo certinho, só às vezes a troca. Então vai te dar uma questão lá falando da perspectiva, tudo bonitinho da perspectiva interna, ou seja, com coisa interna dentro da empresa. E só que lá no final vai falar que é financeira. Então, você tem que olhar financeira, dinheiro. Cliente, visão do cliente, o que o cliente achou. A aprendizagem está muito voltada com a gestão de pessoas, como, por exemplo, treinamento da sua equipe. Então, você já vai falando que precisa treinar a equipe, treinar o ponto fraco dela, tá vendo? Para te confundir com a matriz SWOT, vai falar ponto fraco. Porque essa equipe, você vai só dar um treinamento para essa equipe. Quem estudou gestão de pessoas, tem 2 aulas aqui no YouTube de graça para você, gestão de pessoas. Eu gravei só questão da Sebrasp e outra só da Cesira Rio. Tá uma beleza, pode pesquisa aí, gestão de pessoas aqui no canal, que você vai encontrar elas. Tá? E lá eu falo bastante disso, para você só vai treinar uma equipe depois de saber o ponto fraco e forte, porque você vai dar treinamento no ponto fraco. Aí não que a gente fala, vai treinamento, ponto fraco, o cara acha que a matriz SWOT está falando, mas está falando da matriz aqui, ó, Balance Scorecard, BSC. Tá? Porque está na perspectiva da aprendizagem, perspectiva do crescimento organizacional. Então, falar a palavra perspectiva, você tem que ver qual perspectiva, é perspectiva de quem? Tá? Então, isso aqui foi um resuminho básico da análise SWOT, da BCG e do Balance Scorecard. E vou te resumir agora também planejamento estratégico. Você vai planejar algo a longo prazo, que cai bastante em concurso, longo prazo. Você tem que saber tudo isso aqui, ó, interno, perspectiva do cliente, princípio de aprendizagem. Você tem que saber o ponto fraco, o ponto forte. Por isso a gente usa essas ferramentas. Você tem que saber sobre o produto, se o produto está em alta em vendas, está em baixo em vendas, se é um abacaxi, é o produto problema. Quando você pega todos esses dados dessas 3 ferramentas, aí você vai fazer seu planejamento para tentar chegar no seu objetivo a longo prazo. Espero que você tenha gostado. Deixe aqui embaixo o tema da nossa próxima aula. Eu, Jardel, quero ser seu amigo, gente. Eu quero ser seu amigo mesmo. Por isso eu estou te pedindo, vá lá, me seguir lá no Instagram. Não é só para seguir, seguidor, seguir no influenciador. Não, é pra gente ser amigo mesmo. Pra você ir lá bater um papo comigo, pra você ir lá mandar uma mensagem pra mim, pra você ir lá colocar lá suas perguntinhas, suas dúvidas na caixinha de perguntas do Instagram. Pra eu poder te ajudar o máximo possível. Eu quero o máximo de interação com você. Com o meu objetivo do meu planejamento estratégico é fazer você passar, porque eu sei que depois você voltar aqui e falar, já eu passei. E quanto mais pessoas passarem, quanto mais pessoas derem esse feedback para mim, mais o meu canal cresce. Tá legal? Então, boa sorte a todos e até o nosso próximo encontro.